O The Game Awards 2025 já passou e os troféus já foram entregues. E agora chegou a hora da gente olhar com calma quem ganhou e o porquê ganhou. E vamos ver o que isso vai falar sobre a indústria de hoje. O bate-papo é esse, então roda a vinheta. Hello guys, mais uma vez aqui no Cala Aberta, a gente vai falar sobre os ganhadores do The Game Awards. E é lógico que eu não estou sozinha, eu estou aqui com meu amigo Renan. E aí, beleza? E com o Márcio. Fala, pessoal! Então hoje a gente vai falar sobre os ganhadores do The Game Awards. Márcio, Renan, e aí, vocês acompanharam a premiação antes de a gente iniciar? Assistiram? Eu acompanhei pela internet, eu não cheguei a assistir tudo, mas eu acompanhei, fui vendo ali as premiações que foram passando e os anúncios também que foram sendo mostrados ao longo do evento e eu gostei muito. Eu acompanhei o começo também, fui vendo pela internet. Aí depois eu fui acompanhando algumas notícias mais pontuais e alguns memes que eu acabei vendo. Bom, eu particularmente acompanhei, assisti e vou falar, gente, achei muito legal tudo que rolou na premiação. Tava acompanhando não só ao vivo, mas como também os twitters, né, aí o famoso X, com o que a galera tava falando, né. Então, como a gente tá falando muito já, vamos já e dar a introdução aí os ganhadores. Esse ano, o The Game Awards surpreendeu muito, gente, não só pelos anúncios, mas também pelos indicados e pelos premiados da noite. A edição de 2025 estava lotadíssima de jogos muito fortes em praticamente todas as categorias. Então a gente vai fazer um apanhadão aqui para falar qual foi os principais prêmios e os destaques do evento. Exato. Então vamos começar aqui com o primeiro, né? E não tenho o que falar. 2025 foi um dos The Game Awards que entrou aí pra história. A gente tá falando de recordes. A gente tá falando, claro, de Expedition 33, que foi o grande ganhador aí do The Game Awards. E antes do The Game Awards começar, né, a gente teve o Expedition 33 que já quebrou um recorde por ser indicado por 12 categorias, incluindo o jogo do ano. Mas o evento na noite, conforme foi rolando, ele não só mostrou, como confirmou o favoritismo e quebrou mais um recorde. Ele não levou as 12 categorias, mas ele levou 9 dessas 12. Então, assim, 9 estatuetas para casa. Entre os prêmios conquistados, a gente tem Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Direção de Arte, Melhor Trilha Sonora, Melhor Performance, Melhor Jogo Independente, Melhor Estreia Indie e Melhor Jogo de RPG. Isso daqui, gente, não é só uma vitória, é um domínio absoluto e fez história. E assim, não é exagero quando a gente fala dessa forma, porque é realmente uma das maiores performances de jogo dentro do The Game Awards. E a gente tá falando de um jogo de estreia, um jogo indie. E, cara, isso é bizarro, porque dá pra entender o porquê o Clair Obscure Expedition 33 ele teve esse destaque. Além de uma direção extremamente marcante aí de RPG, mecânicas novas. A gente já falou aqui, né, do Clair Obscure quando foi indicado e o porquê ele deveria ganhar. O Clair Obscure ele tem uma aposta de direção muito ousada, uma narrativa melancólica. E a gente tem todo aquele clima de tensão constante, de descoberta no jogo. A jogabilidade aqui fazendo um apanhado, uma mistura de sistemas clássicos de RPG e de mecânicas mais modernas, com bastante profundidade, né, sem ficar assim inacessível. O jogo ele funciona muito bem, então com certeza foi uma aposta muito certeira, favoritismo certo, sabe? Foi muito merecido. Eu fiquei muito feliz dele ter ganhado e eu acho que o Expedition 33 ele representa bem o que a gente pede hoje na indústria. Um jogo autoral, ambicioso, bem executado e que vai desafiar aí muito na inteligência aí do jogador. Agora a gente vai falar sobre outras grandes categorias, que aí eu já falei demais, vou deixar para os meninos. Realmente Expedition 33 chegou, dominou, deu beijinho no ombro e tchau, né? Levou praticamente quase tudo. Levou Mas muito a gente prêmio. também teve as outras categorias, né? E outros vencedores. Nesse
no TGA, né? Assim como os outros Games Awards, não tem só essas categorias, tem outras também. E a gente pode falar de Battlefield 6, que levou o melhor design de áudio. E, gente, sem brincadeira, Battlefield 6 mereceu, porque quem gosta de jogo de guerra, que é o meu caso, sabe que o áudio desse jogo é de arrepiar, é assustador. Também temos o melhor jogo de ação, Hades 2, melhor jogo de família, Donkey Kong Bonanza, melhor jogo de ação aventura, Hollow Knight, Silksong. Também temos melhor suporte à comunidade, que foi Baldur's Gate 3, e que mesmo depois, né, do lançamento, o jogo continua sendo um fenômeno. E na minha opinião, eu acho que esses jogos aqui, eles mereceram essas categorias deles. São jogos muito fortes e cada um se destacou justamente nessa categoria que eles levaram. Então, pra mim, eu não tenho reclamação nenhuma. Principalmente Hollow Knight, que é um jogo bem legal. E Donkey Kong é um jogo sempre gostoso de jogar. Sim, a gente até comentou antes se ia ser o Donkey Kong ou o Mario Kart que ia ganhar esse jogo família, né? Eu apostava que ia ser o Donkey Kong, por ser um pouco mais diversificado do que o Mario Kart, tem mais mecânicas e mais coisas pra você fazer do que só correr. E então foi merecido todos esses. Hades 2 é muito bom, Battlefield 6 não tenho o que falar também. Jogos de guerra sempre tem um audio design muito bom, porque tem que mostrar realismo na hora da guerra, então o Battlefield sabe muito bem fazer isso. Hollow Knight é um grande jogo de ação, eu achei até que ele ia ganhar como jogo indie, mas essa premiação também foi justa. E o Baldur's Gate, a comunidade vem sempre elogiando muito bem como eles tratam a comunidade, como ajudam ali durante as gameplays, desde que foi lançado o jogo, né? Teve algumas outras categorias que também chamaram a atenção do público, que foi o game mais aguardado, que obviamente ficou com o GTA 6. Engraçado que ele ganhou o ano passado como game mais aguardado para esse ano, mas por conta do adiamento do jogo, ele ganhou novamente o mesmo prêmio. Teve também como melhor jogo de esporte e corrida, que é o Super Mario Kart World, que foi o que eu falei pro Márcio. Ele não ganhou o de família, mas ele ganhou o de esporte. Teve a melhor adaptação, que de longe é The Last of Us 2. The Last of Us temporada 2, na verdade, né? É o primeiro jogo ainda baseado. E não tenho o que falar. Mais uma vez, essa franquia tá mostrando uma força incrível que ela tem, não só nos jogos, mas na série, porque a série ficou muito bem adaptada. Lógico que tem algumas coisinhas ou outras que eles modificaram, mas eu acho que isso não quebra em nenhum momento da história. E a inovação e acessibilidade foi com Doom, The Dark Ages, que também foi bem reconhecido nessa parte. Um reconhecimento bastante importante na parte de acessibilidade dos jogos. E acho que a maior surpresa, eu acredito que para todo mundo, foi Death Stranding 2, que não ganhou nenhuma premiação nesse evento. A gente falou que tinha um certo receio dele ganhar o game do ano em vez do Expedition, por ser um nome forte, por ser do Kojima, por ter uma base de fã bem grande, mas ele não ganhou o game do ano e acabou não levando em nenhuma outra premiação. E o que foi bem assim, pelo menos pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu achei que pelo menos um prêmio ele levaria, mas acabou que eles não premiaram o Death Stranding em nenhuma das premiações que ele estava concorrendo. Agora que a gente passou assim pelas principais categorias, o que vocês acharam da premiação em si, no geral, não específica de cada um, no contexto todo? Foi uma premiação justa, que ano passado a gente fez um vídeo também falando que muita gente achava que o Game Awards era comprado, era marketing, porque alguns prêmios não condiziam. Esse ano, pra mim, foi diferente. Eu acho que ainda dá pra acreditar no Game Awards, que não tem nada de rolo, porque todas as premiações eu acho que foram bem justas, e todos os games que competiram, pra mim, também foram bem justos. Só sei que goraram bastante Death Stranding, viu? Não, gente, acho que é a primeira vez que a gente não tem o Kojima, assim, com grandes prêmios e tal. Foi um ano difícil pro Kojima, não vamos negar, mas eu compartilho da mesma opinião que o Renan. Acho sim que dessa vez a premiação se provou muito e muito justa. Não teve nenhuma categoria que eu olhe e fale, nossa, não deveria, o que, sabe, a gente fala vou escrever aqui um textão e falar, não, esse ano pra mim foi muito balanceado, foi muito justo. Todos os jogos que ganharam, e acho que com certeza foi merecido. Eu até
dos jogos, né? A gente fez as nossas listinhas são 29 categorias, né? Eu acertei 20 categorias, eu achei até que eu acertei demais. E os que eu errei, eu vou ser bem sincera, foi porque eu sou fã de Ghost of Tsushima, né? E ali no negócio do GTA, do jogo mais aguardado, eu coloquei Resident Evil. Porque... Como assim, véi? Gente, a questão é, toda vez que GTA adiar, ele vai continuar ganhando como jogo mais aguardado. Ele já ganhou no passado. Pra mim, GTA, eu tô nem aí, ele já ganhou no passado, entendeu? Se ele adiar mais um ano, ele vai ganhar ainda como melhor jogo, sabe? Nesse sentido, como jogo mais aguardado. Então, pra mim, eu coloquei Resident Evil porque, gente, o retorno do Leon, eu amo este homem, eu amo a franquia, então eu vou com ele, porque, né, óbvio. Mas das categorias aqui que o Renan falou e que o Márcio citou, todas pra mim foram muito justas. Doom ter ganhado, Hollow Knight ter ganhado, melhor jogo de esporte aí, corrida Mario Kart também. Não tenho nada tipo de sabe, a reclamar. Baldur's Gate como melhor comunidade, sempre, porque não tenho o que dizer, eu jogo Baldur's Gate. O apoio da comunidade é muito bom, o suporte, e a comunidade em si eu também gosto muito, é um dos poucos lugares assim, de comunidade que eu gosto tanto. Cara, eu acho que foi muito, muito legal, assim, e falando da premiação, muita coisa aconteceu, né? E eu vou dar um adendo aqui, saindo um pouco das categorias. Que performances maravilhosas! A gente teve a apresentação simplesmente do Evanescence, um clássico sendo apresentado, e ela cantou a trilha sonora de um dos meus xodozinhos, né? Que é do Devil May Cry, que é a música Afterlife. E, gente, a bicha canta demais, a mulher canta demais. E, logicamente, acho que o que eu também quero dar um adendo é o flautista do Game Awards, que toda hora aparecia com uma flauta diferente. Eu piscava, trocava a trilha sonora do jogo, ele tava com uma flauta diferente. E ele tava uma hora com apito, uma hora com uma estrutura metálica gigante, outra hora com cano PVC, que ele mostrou que parecia que não fazia barulho nenhum, mas ele tava lá soprando. E o grande ícone, eu acho que o prêmio do ano, assim, de destaque, deveria ser pra ele. E é isso. Quem sabe faz ao vivo. A minha opinião. Pra mim, eu realmente não tenho o que reclamar mesmo dessa vez do The Game Awards, porque pra mim tá bem justo também. Expedition 33 ganhou de lavada porque foi um bom jogo, porque souberam fazer ele, souberam escutar a comunidade e acertaram, e foi muito mais que merecido toda essa dominância dele, né, no The Game Awards. Como eu falei, Battlefield 6, o áudio dele é absurdo. Jogo de ação Hades 2 também é bem louco. Donkey Kong, pra você jogar com a família é tranquilo, eu já vi as gameplays dele. Hollow Knight é um jogo muito bonitinho também, e ele é bem legal de aventura, ele não é uma coisa assim tensa de jogar, é uma coisa muito legal também e gostosa de se jogar. Baldur's Gate, eu já vi muitos reviews bons falando do suporte e a parte da comunidade dele, então mereceu. Gente, agora GTA 6, né, que tá pra lançar ainda. A gente não sabe se vai lançar, se vai ser adiado de novo daqui 2-3 anos, mas sinceramente eu sou time GTA e eu vou esperar quanto tempo for preciso, porque eu adoro esse jogo. E é isso aí, GTA pra sempre. Temos também, né, Mario Kart, é um jogo bem legal. Eu nunca fui muito fã de Mario Kart, mas eu acompanhei, pelo menos durante, para poder gravar os vídeos, um pouco das gameplays, eu vi que ele é um jogo legal. The Last of Us. Quem reclamar da adaptação de The Last of Us, gente, na moral, merece, sei lá, bater o dedinho na quina da mesa, porque ficou muito louco a adaptação, eu curti muito. É bem completo. Pra mim, tá bem balanceado, cada um mereceu essa posição. E é como o Renan e a Bia disse, né? Dá pra gente acreditar que no The Game Awards realmente não tem essas maracutaia de é o favoritismo dali, pagou aqui, entra. Não, realmente tá atendendo os requisitos da comunidade, talvez o checklist que eles devam ter lá pra escolher os vencedores da categoria e também as votações que a gente faz. E eu volto a dizer de novo que a grande surpresa que Death Stranding não ganhou nada
é porque realmente, sei lá, é uma surpresa não só pra mim, mas pra todos, e eu digo que realmente goraram bastante Death Stranding. Eu concordo também com o que vocês falaram. Todas as premiações foram justas. Não tá todas aqui, né? A gente não colocou algumas outras, mas as outras também foram bem justas, como melhor competição de eSports, que eu me surpreendi em terem entregado ao Counter-Strike 2, que era o meu favorito, mas eu achei que ia entregar pro League of Legends, porque é um campeonato que tá sempre em alta, mas eles realmente escolheram o que, na minha visão, estava mais legal, que foi o Counter-Strike. Teve outras premiações também, como Games de Impacto, que também foi muito bem falado, todos os jogos que estavam ali, e o premiado, quando eu fui pesquisar, também estava bem avaliado. Então, esse ano eu acho que não tem nada a reclamar de nenhuma categoria, de nenhum indicado. A gente consegue fechar o ano 2025 com bons games sendo bem premiados, e games que não foram premiados, mas foram bem indicados. Dentre todos os anos, eu acho que esse ano foi o melhor ano pra jogo. E foi a melhor premiação de todas. Com certeza. Todas. Esse ano foi o que eu falei no outro vídeo. O 2025 saiu muitos jogos bons e em várias categorias. Não é só de RPG ou qualquer outro estilo. Teve muitos RPG esse ano, como a gente conseguiu ver. Mas em todas as categorias que você olhava, ou em todos os estilos de jogos que você olhava, esse ano teve bons jogos. Como o jogo de família, corrida, RPG, ação, de tudo teve esse ano. E todos foram muito bem executados. Cara, eu fiquei muito assim, feliz. E eu fico muito ansiosa para saber o que vem, né, dos próximos anos aí, não só com os anúncios, mas o que vai ser indicado, porque a gente tá num tipo de nível de produção muito gigantesca, assim. Clair Obscure o Expedition 33 é a prova viva de um jogo, o primeiro jogo dos caras aí, com grande impacto, com 12 categorias, um jogo impecável em gráfico, em jogabilidade, acessibilidade, em questão de experiência de usuário muito boa, trilha sonora, não tenho nem o que dizer. Então, eu fico ansiosa para saber o que vem dos próximos anos, né? Porque sempre a expectativa é melhorar, porque o Expedition 33 coloca aí, acho que muitos jogos em outro patamar, né? Onde o objetivo que o pessoal vai querer chegar, né? Vira aí um grande espelho. Eu acho que os jogos mostraram aí uma potência muito grande e que nome realmente muitas vezes não significa nada, né? Foi o que a gente falou, que tá se provando ser mais justo. Eu tô muito satisfeita com o jogo, eu tô muito ansiosa para ver o que vão ser nas próximas, acompanhar os games dos próximos anos. E a gente encerra de uma forma muito boa, assim, com os jogos. Exatamente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do evento. Se vocês assistiram todo o Game Awards, se vocês acertaram os ganhadores das premiações, qual era o jogo que vocês estavam torcendo para ganhar na categoria de game do ano. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso, falou! E é isso aí, galera. Quem acha que faltou Stellar Blade na premiação, comenta aí embaixo, viu? Eu acredito nisso. Já esperava. Gente, vídeo Ghost of Ontem, vocês deveriam ter dado mais atenção pra esse jogo. Falaram tão mal de Death Stage, mas não falaram do jogo bom que foi Ghost of Ontem. Só queria um desabafo. Beijo, tchau. Tchau.